O fracasso das intervenções estatais no mercado imobiliário. Os governos ignoram os fatos e a história e perpetuam políticas habitacionais falhas que prejudicam especialmente o mais pobre. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Recentemente, a Prefeitura de Berlim, capital da Alemanha, passou a aplicar uma lei que congela os aluguéis dos imóveis situados na cidade por 5 anos. A medida foi adotada em resposta à alta no valor dos aluguéis, denunciada pelos habitantes da cidade. Com isso, a Prefeitura tinha o objetivo de viabilizar o aluguel dos imóveis para pessoas de menor renda. Além do congelamento, regras que obrigam os proprietários a reduzir o aluguel em até 40% também foram adotadas. O resultado não poderia ser outro: desincentivo à construção e ao aluguel de imóveis. No geral, o número de imóveis disponíveis para aluguel caiu 42%, enquanto a oferta de imóveis novos caiu 59%. Segundo a imprensa, há uma fila de, em média, 500 pessoas para cada imóvel vago na cidade. Não é de hoje que políticos buscam interferir no mercado imobiliário com a intenção de deixá-lo mais acessível. Além da atual Berlim, Nova York, cidade dos Estados Unidos, também tem um controle de aluguéis, que, obviamente, falhou. Tanto em sua tentativa de possibilitar que cidadãos de baixa renda pudessem alugar imóveis, quanto na manutenção do incentivo à construção de novas residências. Em Nova York, o controle de aluguéis surgiu em 1947, com o objetivo de ajudar as pessoas a encontrarem imóveis para alugar após a Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, mais de 70 anos após o fim da guerra, o controle de aluguéis perdura, gerando efeitos similares causados por aviões bombardeiros. A intervenção estatal no mercado imobiliário pode ocorrer de diversas maneiras, mas todas elas possuem a intenção de garantir uma habitação com preços acessíveis, que permitam que pessoas com baixa renda consigam um lugar decente para morar. Entretanto, com os dois exemplos já citados, com o passar dos anos as intervenções estatais revelam-se desastrosas, resultando em aumento dos preços dos imóveis e aluguéis, de modo a impedir que as pessoas de baixa renda tenham acesso a eles. No início do século XX, antes da massiva intervenção estatal nos mercados imobiliários, as pessoas dispendiam uma menor parcela de seu orçamento com habitação em comparação com o fim do mesmo século, mesmo com a renda real aumentando ao longo de todas as décadas. No ano de 1901, um americano médio gastava 23% de sua renda com custos habitacionais, ou seja, em aluguéis ou hipotecas. Em 2003, essa parcela já representava 33% de sua renda, mesmo essa sendo muito maior do que em 1901. No estado da Califórnia, onde há uma grande intervenção no mercado imobiliário, iniciada principalmente a partir da década de 70, os números aumentaram com maior velocidade do que a média americana. Nos anos 70, uma família de renda média dedicava 25% de sua renda em custos habitacionais na Baía de São Francisco. Em 1980, essa parcela passou para 40% e hoje, 50%. Em Salinas, também na Califórnia, o custo de uma casa média chega a 60% da renda familiar. Isso porque o condado tem 75% da sua área bloqueada para construção. Por conta dessas restrições, não é raro que o terreno custe bem mais do que a própria construção que está nele. O condado de Salinas não é o único a ter restrições de espaço público. 40% do condado de Montgomery, em Maryland, e 66% do condado de San Mateo, na Califórnia, estão proibidos de receber construções. Além da proibição de construções em determinadas áreas, outras intervenções surgem, como o tamanho mínimo de terrenos, restrições ambientais, leis de preservação histórica, entre outras. A cidade de Houston, no Texas, não possui nem mesmo leis de zoneamento urbano. E segundo a empresa imobiliária americana Coldwell Banker, uma casa de 200 metros quadrados que custaria $152 mil na cidade de Houston, custaria mais de $300 mil em Portland, no Oregon. $836 mil em Walnut Creek, na Califórnia, $1,3 milhão em São Francisco e $1,55 milhão em Palo Alto, também na Califórnia. Houston, segundo a Coldwell Banker, é um dos 15 mercados imobiliários mais baratos dos Estados Unidos. Ajustados pela inflação, de 1980 ao começo do século XXI, os preços dos imóveis na cidade caíram, em média, 15%. Las Vegas, por exemplo, viu sua população triplicar entre 1980 e os anos 2000, mas o preço médio dos imóveis não mudou, ao contrário do que aconteceu em Palo Alto, onde os preços quadruplicaram em uma década, mesmo sem aumento populacional.
A razão do aumento de preço em Palo Alto deve-se às regulações e restrições adotadas pelo governo local, algo inexistente naqueles anos em Las Vegas, e que possibilitou a entrega de casas por preços acessíveis. Outra regulação que causa o aumento dos preços dos imóveis é a imposição de um gabarito, termo usado na área de construção civil para limite de altura de um prédio. Os custos habitacionais incluem tanto gastos com construções quanto o custo do terreno. E, quanto mais alto for o prédio, quanto mais habitações puder comportar, menor será o preço do terreno por apartamento. E, é claro, o roubo proveniente dos impostos. Ocorre que, em locais com altos custos dos terrenos, como em cidades com restrições da área edificável, limites de altura podem significar que será necessário cobrar valores mais altos. Por exemplo, um prédio planejado para comportar 20 apartamentos em 20 andares. Porém, a lei local limitou o número de andares a 10. Isso significa que será necessário utilizar o dobro de terra para abrigar aquela mesma quantia de pessoas, além do custo mais caro por apartamento por conta da divisão dos custos do terreno. Ou, o que acontece de fato, simplesmente será ofertado um número menor de moradias, de modo a encarecer ainda mais os apartamentos. Essas restrições existem e têm sido ampliadas principalmente em cidades e regiões progressistas, como o litoral da Califórnia e Nova York. Geralmente, essas políticas são justificadas pelo alto custo dos imóveis e a preocupação com as condições sociais dos pobres e das minorias. Entretanto, estes grupos são os mais afetados pelos altos preços imobiliários causados por tais regulações. Em São Francisco, por exemplo, a população negra diminuiu entre os anos de 1970 e 2005. Proporcionalmente, passou de 13,4% para 6,5%. E em termos absolutos, de 96 mil para 47 mil pessoas. O mesmo ocorreu em Los Angeles e no condado de San Mateo. Aqueles que, em tese, seriam inclusos por tais políticas, na verdade, são expulsos. O Estado, controlado pelos amigos do rei, elite econômica e governamental, acha que tem direito de determinar o preço das moradias. E isso aconteceu e acontece aqui no Brasil também. Em 1942 foi decretado o congelamento de aluguel, através do fascista mais amado da história, Getúlio Vargas, tornando crime o aumento de aluguel de moradias. Posteriormente, o aumento de aluguéis de qualquer tipo de construção, comercial ou habitacional, também foi proibido. O resultado dessas ações foram diametralmente opostas às intenções políticas. A escassez de moradia para aluguel e o déficit habitacional aumentaram ainda mais. E em resposta aos fatos, os burocratas políticos decretaram a Lei de Proibição de Despejos. O governo, querendo sempre o bem do mais pobre, diminuiu a oferta de moradias e as que restaram no mercado aumentaram de preço, mostrando como a intervenção estatal na economia, atrapalhando o livre mercado e o comércio orgânico, sempre prejudica os mais pobres. Agora surge a dúvida: o governo, controlado por suas elites, resolve fazer esse tipo de coisa simplesmente para ganhar capital político, levantando a bandeira de defesa dos mais pobres, ou de fato fazem isso para segregar espacialmente a população? Comentem aí na seção de comentários abaixo o que pensam. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido por Emerson, escrito por Silent Call, revisado por CryptoBR, narrado por J. Fernandes e produzido por JJ Liber. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Para saber mais, visite nosso site. Até a próxima!